Olá! Hoje eu vim falar com você sobre a possibilidade de aprender algumas habilidades para manter o autocontrole. Você já se sentiu refém de situações que acontecem ou refém de sentimentos fortes, como raiva, estresse e reagiu por impulso? É sobre isso que eu quero falar. Meu nome é Eric Scandalo, sou analista do comportamento e quero dividir com você como é possível passar de uma pessoa impulsiva que reage a uma emoção para uma pessoa que consegue olhar para a situação e escolhe o que vai fazer. Seria como passar de passageiro para piloto do voo da sua vida. Difícil? Vamos lá? Bom, já faz um tempo que eu venho observando o que está acontecendo com o nosso mundo. E você também deve estar percebendo que as pessoas estão se sentindo cada vez mais reféns de sentimentos negativos e de condições difíceis da vida. Que cada vez mais a gente é surpreendido por situações que fazem a gente pensar que não tem controle nem a possibilidade de se sentir melhor. Mas estudando a análise do comportamento, o que mais me chamou a atenção foram as explicações do porquê os comportamentos acontecem, de como as pessoas reagem às suas emoções e de como é possível conseguir ter controle sobre as suas ações, mesmo quando você está altamente impactado por uma emoção forte. Como quando você está numa situação de injustiça, por exemplo. Se a pessoa te prejudica intencionalmente, é muito provável que você sinta raiva, revolta. Isso não é uma escolha. Porque depois que a gente está na situação, a gente não consegue escolher o que vai sentir. As nossas emoções, elas são reações do nosso corpo e da nossa cabeça às situações em que a gente vive. E, infelizmente, na maioria das vezes, as situações são difíceis e, portanto, causam sentimentos ruins. Por exemplo, pensa comigo, como que você reage a uma situação quando você se sente agredido? Alguns rebatem na mesma moeda, devolvem com agressividade e raiva. Outros ficam tão sem saber o que fazer que simplesmente congelam. Muitas vezes nessa hora nós perguntamos: por que eu? Por que comigo? A gente acaba se sentindo refém do que acontece e a gente acha que o mundo está contra a gente. Aí é nessa hora que a gente pensa: pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer. O que eu venho trazer hoje de diferente é uma possibilidade de que mesmo com raiva, com revolta, tristeza ou desânimo, que a gente possa escolher como vai se comportar nessa determinada situação, buscando avaliar exatamente que consequência que a gente deseja obter. Estar mais presente no que estamos vivendo em vez de simplesmente reagir a esse vulcão emocional, essa é a chave do autocontrole. A gente até espera acordar um dia e receber o autocontrole embrulhado como se fosse um pacotinho de presente, não é mesmo? Mas isso, infelizmente, não existe. A habilidade de se autocontrolar, ou seja, de controlar suas ações apesar das suas emoções, é uma habilidade aprendida. E embora a busca pelo autoconhecimento e autocontrole seja intensa, parece que sempre, cada vez mais, está longe da gente. É verdade que a gente não consegue ter controle sobre todas as coisas que acontecem. Sobre como o mundo vai nos tratar, ou como sobre o que as pessoas vão pensar da gente, se a gente vai ficar doente ou não nessa pandemia, se a gente vai encontrar uma pessoa para compartilhar a nossa vida, ou quanto tempo a gente vai ficar nesse emprego, enfim. Nada disso está no nosso controle. E diante dessa falta de controle, é normal que a gente se sinta angustiado, triste, às vezes mesmo até com raiva ou revoltado, e sem esperança de que as coisas vão melhorar. Porque mesmo na visão mais otimista, a gente não pode deixar de assumir que o mundo ele é duro, ele é difícil, competitivo, insensível na verdade. Ele não perdoa erros e é extremamente preconceituoso. E nos qualifica e julga cada coisa que a gente faz. Só que quando olhamos para o lado, parece que para os outros tudo é mais fácil. A gente vê as pessoas rindo na rua, vivendo suas vidas, parece até que não tem problemas. Mas sobre nós tem um peso enorme. O mundo cobra que a gente seja inteligente, tenha um corpo sarado, seja bem-sucedido profissionalmente, tenha um relacionamento feliz, que nossos filhos tenham boas notas e que a gente more numa casa com um grande quintal, num bairro bom e que, logicamente, tem o carro do ano. E como a gente vai ter tudo isso, que a gente sempre esteja feliz. E qualquer coisa diferente disso vira errado e nós somos julgados como menos competentes, fracassados ou até mesmo como inadequados. E esse é um outro tipo de sentimento de falta de controle que a gente tem. Conseguir tudo aquilo que desejamos se não vemos alternativas. Por um acaso, você já viu alguém assim, ou mesmo se identifica com alguma dessas questões? Eu imagino que sim.
E por isso, por ver que as pessoas estão ficando emocionalmente abaladas por perceberem e perderem as rédeas da vida, é que eu tenho tido muita vontade de compartilhar tudo o que eu sei. Mas eu admito que é uma visão um pouco diferente do que habitualmente nós costumamos pensar. É uma visão que possibilita ver o outro lado da moeda. Porque vamos ver, não há nada que seja totalmente bom e por outro lado também não tem nada que seja totalmente ruim. Nessa história do lado ruim é que é verdade. A gente não pode controlar a maioria das coisas que acontecem com a gente. Mas o lado bom é que existe a possibilidade de olhar para o que a gente pode controlar. E que certamente isso vai trazer uma mudança incrível para toda a nossa vida. Porque autocontrole não significa que você não irá mais sentir nada. Isso não é possível. Se autocontrolar significa que você, apesar do que está sentindo, não agirá mais impulsivamente, mas desenvolverá a habilidade de olhar para a situação, avaliar qual a melhor alternativa de ação. Eu tive uma experiência pessoal muito impactante em relação a essa mudança de perspectiva em relação ao olhar para a vida. Eu me formei em psicologia na Universidade Estadual de Londrina, que é uma cidadezinha no norte do Paraná. Fiquei 5 anos na faculdade, voltei para São Paulo, me casei e comecei minha carreira profissional como psicóloga numa instituição de saúde, trabalhando com lesão medular. Era a minha verdadeira paixão, porque como eu disse para você, eu sempre quis entender como as coisas funcionam. E o organismo, depois que sofre uma lesão medular, é capaz de coisas impressionantes. Eu sempre olhei para os pacientes como pessoas com necessidades, mas a maior necessidade que eu via era de que eles descobrissem uma forma diferente de viver com felicidade. E meu objetivo sempre foi mostrar a eles como, apesar de grande dificuldade, era possível voltar a sentir prazer na vida. Que a limitação é isso, como o nome diz, uma limitação, e não um impeditivo de voltarmos a realizar as coisas. Claro que não seria possível realizar uma série de coisas como antes. Questões complexas e até mesmo situações simples, como tomar um banho com autonomia no caso de lesões mais severas, não são mais possíveis. Mas isso não pode significar que todo o restante do que aquela pessoa é ficou limitado. Ela continua tendo sonhos, continua querendo se relacionar, se sentir admirada e respeitada profissionalmente, ser um bom pai, uma boa mãe, um parceiro de balada, enfim. A vida, embora diferente, ela continua. Então, o maior exercício de autocontrole nessa época foi ensinar os clientes a verem o copo meio cheio e não meio vazio. Foi ensinar como seria possível, considerando as limitações individuais, achar recursos e estratégias para realizarem-se profissional e pessoalmente. Porém, eu tinha acabado de me casar e, como todo mundo sabe, os boletos chegam. Então, eu tive que procurar uma alternativa profissional que fosse mais rentável financeiramente. Foi quando eu abandonei a área de saúde e fui para a área organizacional. Só que quando eu cheguei nas empresas, eu percebi um impasse. Era a dificuldade de trabalhar pela sobrevivência da empresa, mas ao mesmo tempo zelar pela saúde do trabalhador. Isso sempre foi um grande desafio e encontrar esse meio termo era o mais difícil. Eu trabalhei anos em consultoria comportamental, investindo em treinamento e desenvolvimento de habilidades dos profissionais, mas era tudo muito limitado aos objetivos e ao espaço da empresa. E de verdade, eu ainda tinha uma frustraçãozinha, que era o sonho de ter meu consultório, para poder mostrar para as pessoas o quanto tinha de possibilidade para a realização profissional, o que eu não conseguia fazer nos momentos de consultoria. Só que naquele tempo eu sentia que o mundo me impedia, que as dificuldades financeiras impostas pela vida me faziam optar por situações profissionais que eu gostava, mas que eu não amava de paixão. Foi quando eu estava num curso de empreendedorismo, mais um dos vários cursos que eu fiz ao longo da minha carreira, e que eu participei de uma dinâmica que até o momento para mim era bastante simples. A ideia era lembrar e descrever como a gente tinha se sentido em uma situação difícil no seu ambiente de trabalho. A situação que eu lembrei foi bastante complicada para mim, e o sentimento mais forte que me veio na cabeça foi: por que fizeram isso comigo? Na situação que eu me lembrei, foi quando eu trabalhei sem liberdade para atuar da forma que eu achava que eu podia melhor contribuir para a empresa. Eu não fui estimulada pelo grupo com que eu trabalhava, e muito pelo contrário, várias vezes eu fui criticada e eu desanimei.
Eu ficava questionando por que que o grupo estava me tratando daquela forma, por que eu merecia aquilo, por que que eu não podia ter o apoio e o respeito daquelas pessoas e eu só conseguia pensar por dias a fio. Por que eles estão fazendo isso comigo? Foi aí que me deu o grande estalo naquele momento. A partir do momento em que eu relatei esses sentimentos na dinâmica, eu pude perceber qual lado eu estava vendo da coisa. Eu pude notar que eu estava me sentindo refém das minhas emoções e que em nenhum momento eu estava me posicionando. Eu estava me sentindo refém daquilo e me sentindo absolutamente sem saída na minha vida. Eu percebi que até aquele dia, aquele curso, embora eu estivesse fazendo uma série de outros cursos, uma série de investimentos profissionais, eu estava refém das escolhas que não eram as minhas. Eu estava deixando o mundo decidir o meu próprio futuro. E essa postura estava me fazendo com que eu me sentisse cada vez mais morna na execução do meu trabalho. E tudo aquilo que eu amava não estava sendo feito. Mas não porque o mundo era mal comigo, ou porque era injusto, mas porque eu estava investindo energia em lugar errado. Porque eu estava deixando que os meus sonhos ficassem em segundo plano. E esse foi o lado ruim da situação. Porém, eu trilhei um longo caminho na área de consultoria em RH, trabalhei e depois tive também uma empresa na área de treinamento e desenvolvimento profissional, tive até uma franquia. E o lado bom de tudo isso foi perceber, ainda naquela dinâmica, que eu também tinha aprendido muito e que o caminho não tinha sido em vão. Que na verdade todas essas outras situações tinham me preparado melhor para uma série de desafios, mas que certamente naquele momento não era mais o que eu desejava, mas que eu poderia construir outras coisas. Foi quando eu percebi que eu precisava, apesar de todos os sentimentos, olhar para a situação e agir em prol do que eu desejava efetivamente. E esse foi um dos principais momentos de autoconhecimento e autocontrole que eu tive da minha vida. Sair da estabilidade das empresas e seguir meu sonho no mundo de autônomo. Eu imediatamente fui buscar uma pós-graduação e encontrei uma exatamente em análise do comportamento. Era um curso organizado por um estudioso renomado da área e que reuniu vários profissionais do mais alto escalão que a gente dispunha no momento. Não pensei duas vezes, fiz imediatamente a minha inscrição. E eu comecei a perceber como eu precisava tomar decisões e ações que, mesmo trazendo consequências imediatas, impactantes na minha vida, elas seriam responsáveis por me aproximar do que eu realmente desejava profissionalmente. Foi também nesse momento que eu voltei aos atendimentos clínicos que eu havia abandonado já fazia um tempo. Eu finalizei meu curso de pós-graduação em 2 anos, ainda trabalhei alguns anos como gestora de RH numa indústria, até para me organizar financeiramente, até que eu segui meu grande objetivo, que era ter uma dedicação exclusiva para o consultório clínico. Eu posso dizer hoje que a partir da reflexão nessa dinâmica foi quando eu descobri o verdadeiro significado da palavra comprometimento. Que não é só ir lá e dizer, tudo bem, eu vou fazer, pode deixar comigo. Comprometimento é efetivamente você se engajar na coisa, você se envolver, se empenhar, é fazer um pacto com você mesmo. E é principalmente você se responsabilizar pelos resultados que você espera. Sem olhar para fora, para o outro, para o mundo, mas olhar para dentro de você. Essa é a essência de se autocontrolar. Em vez de olhar tudo aquilo de difícil que o mundo te traz, é olhar para tudo aquilo que você pode fazer com aquilo que o mundo te trouxe. Claro que é saber que vai ter limitações, objeções, dificuldades, que o caminho, na verdade, vai ter muito mais coisas que a gente não consegue controlar do que aquelas que a gente pode controlar, mas comprometer-se significa que apesar de tudo que acontecer, você vai continuar seguindo o seu caminho, que você não vai terceirizar sua responsabilidade, mas assumirá para você seus erros e seus acertos, e que poderá ser feliz com todo esse aprendizado. A cantora Marina Lima tem uma música chamada Meu Sim, onde tem uma frase que diz: quem sabe o fim não seja nada, mas a estrada seja tudo. Fala muito de tudo isso que eu acabei de te falar. Eu aprendi naquele momento que escolher o caminho é a única maneira de chegarmos ao nosso destino. E que trilhar esse caminho é muito mais importante do que simplesmente chegar lá. Porque a gente só consegue chegar se a gente consegue seguir no caminho. E quando acontece alguma coisa e a gente para, a gente nunca chega, não é mesmo? Então o negócio é continuar. E a análise do comportamento vem trazer algumas estratégias
para ajudar a gente a conseguir chegar lá. O que a gente vai tentar entender é por que nos comportamos. Compreender o porquê, mesmo desejando, por exemplo, fazer uma dieta, eu como sem parar. Por que mesmo sabendo que eu tenho que parar de fumar, eu paro por 2 meses, mas depois eu volto? A gente precisa aprender a aceitar que o caminho é difícil, mas que eu posso ter maneiras de construir pontes e atravessar os rios, abrir passagem se a mata for densa, ou mesmo aprender a escolher a melhor opção de trajeto. É possível assumir as rédeas de nossas vidas apesar de todos os sentimentos de desesperança. Basta um pouco de paciência e habilidade. E a melhor parte de tudo isso é que podemos aprender essas habilidades. Agora, eu quero te propor um desafio. Topa fazer um exercício comigo agora? Eu vou te pedir para fechar os olhos e pensar em algumas coisas. Para isso, é importante você estar num ambiente tranquilo, de preferência sozinho para não ser interrompido. Então, dá uma pausa no vídeo, vai tomar uma água e ache uma posição bem confortável para sentar e aproveitar ao máximo essa experiência. Agora que estamos prontos, vamos lá. Sente-se confortavelmente e vamos respirar bem devagar. Inspire por 2 segundos e expire. Faça de conta que você, quando puxa o ar, absorve um monte de energia positiva e quando você solta o ar, todas as suas preocupações vão embora. Puxa o ar e recebe energia positiva, solta o ar e manda embora todas as suas preocupações. Inspira, expira. Se você se sentir confortável, feche os olhos para aumentar a sua concentração. Continue respirando devagar e sinta seu corpo ir relaxando, cada vez mais relaxado. Agora, imagine que você está olhando para você mesmo sentado à sua frente, como se você estivesse refletindo num espelho. Qual a sua roupa? Que posição você está sentado? Como são as suas expressões faciais? Agora eu quero que você pense em como foi a sua última noite de sono. Então, você vai se criticar em relação a isso. Se você estiver sozinho, pode até falar em voz alta, mas imagine como se você estivesse falando com outra pessoa. Diga a você mesmo o que você deveria ter feito. Ou o que você não deveria ter feito para ter uma boa noite de sono na sua última noite. Faça uma lista de coisas o mais longa que puder. O que você deveria ter feito? O que você não deveria ter feito? Ouça sua voz enquanto você faz as críticas. Como ela lhe parece? Como você se sente ao fazer essas críticas?
Agora, quero que você se imagine trocando de lugar com a sua imagem. Torne-se a sua imagem e responda a essas críticas que você fez. O que você disse em relação aos comentários críticos? O que o seu tom de voz expressa? Como você se sente reagindo às críticas? Agora, mude de papel e torne-se crítico novamente. Perceba detalhes que você tenha deixado passar e faça novas críticas. Perceba como você se sente. E por final, novamente troque de lugar e responda essas críticas. O que você sente quando está falando sobre o que fez ou sobre o que deixou de fazer? Observe os detalhes e como você se sente quando está sendo criticado. E o que você sente quando está respondendo às críticas. Agora pare um minuto e relembre o diálogo que você teve. Aos poucos, vá voltando para o presente, para o lugar em que você está sentado, para a nossa conversa e lentamente pode ir abrindo os olhos. E aí, gostou da experiência? Quero agora conversar um pouquinho com você sobre o que a gente viveu. Muito provavelmente você teve experiência da divisão ou de conflito entre duas partes. Uma muito poderosa, crítica, autoritária, e a outra um pouco menos poderosa, que se desculpa, que se justifica, que se esquiva. É como se houvesse uma parte que deseja te controlar e te mudar para você ficar melhor. E a outra parte que foge com frequência das tentativas de mudança. Isso faz algum sentido para você, dentro dessa experiência que nós tivemos? É importante você perceber que esse diálogo que você teve nessa experiência, ele acontece na sua cabeça, nos seus pensamentos. Se você estivesse discutindo com alguém, por exemplo, com algum conceito, ou até mesmo com a própria sociedade, com os preceitos que a sociedade nos coloca sobre o que a gente deveria fazer em relação ao nosso sono saudável, mas na verdade tudo isso está ocorrendo dentro do seu mundo, do mundo de pensamentos e regras que você tem para você mesmo. E essas regras não são o outro falando, mas a imagem que a gente tem do que o outro fala. Esse diálogo que você teve nessa experiência reflete o que nós vivemos no nosso dia a dia, sobre tudo aquilo que a gente pensa e sente. Aqui na atividade eu restringi a um assunto específico para facilitar a nossa experiência e a nossa discussão. Mas esse conflito existe dentro da gente sobre tudo aquilo que a gente vive. Quando a gente pensa sobre o nosso casamento, a nossa dieta, o trabalho, filhos, o bem-estar, a produtividade, enfim. Sobre tudo aquilo que a gente começa a pensar, nós sempre nos dividimos entre crítica e justificativa. Mas o que ocorre muitas vezes é que as nossas justificativas sempre se relacionam ao outro, ao que o mundo, ao que o outro faz para a gente, e não notamos que o conflito é dentro da gente, é dentro dos nossos próprios conceitos, porque todos esses pensamentos estão dentro da gente, sobre o que a gente deseja
e o que a gente tem medo, as coisas que a gente evita e as coisas que nos atraem, sobre coisas pelas quais nós lutamos e aquelas das quais fugimos. E a gente só consegue lidar com os problemas a partir do momento que a gente deixa de levar para o mundo a responsabilidade das coisas, que a gente assume quais são os nossos conceitos que precisam ser avaliados. Só que o primeiro passo para tudo isso é que a gente precisa perceber que esses conflitos existem e não jogar para a sociedade ou para o outro que o outro nos traz um problema. E à medida que a gente percebe o que a gente faz, o que a gente devia estar fazendo ou não estar fazendo, e o que a gente deseja fazer para chegar onde a gente deseja, é que a gente pode começar a mudar e chegar ao autocontrole. Enquanto a gente fica dizendo que é culpa do outro, do mundo, da situação, do trabalho, das dificuldades, não há possibilidade de mudança. E é isso que eu quero ensinar para o maior número de pessoas, para que os pais possam ensinar aos seus filhos, os professores aos seus alunos, os líderes aos seus colaboradores. E quero ensinar que a gente não precisa ficar refém de sentimentos nem de situações, que a gente pode adquirir habilidades de autoconhecimento, de previsão e controle dos nossos próprios comportamentos. Que em vez de me sentir sozinha, sem amigos, por exemplo, e de me afastar cada vez mais das pessoas, eu tenho que entender o motivo pelo qual eu tenho tanta dificuldade de me aproximar. Qual será que é o conflito interno que eu estou vivendo? Quais são as críticas que eu tenho? Quais as resistências? Quais as respostas que eu faço a essas críticas? Sobre o que eu deveria ou não fazer para me relacionar com as pessoas? E então, aí sim, eu vou conseguir entender e aprender que eu posso ter táticas para me expor a situações. E é lógico que a gente nunca se expõe se jogando de cabeça. A gente sempre começa colocando os pés para sentir a temperatura da água, para se proteger. Mas fatalmente, enquanto a gente deposita no mundo a responsabilidade de tratar a gente melhor, nós vamos depositar no outro a responsabilidade pela nossa felicidade e pelas nossas realizações. A única alternativa possível é nos comprometermos com os nossos objetivos, aprender novas habilidades e testá-las no dia a dia. Esse é o nosso grande desafio. E é um desafio complexo, porque vai ao encontro de todo o pensamento que a gente vinha tendo, de que o mundo é responsável. E essa é a diferença entre a pessoa feliz e a revoltada com o mundo. É essa a diferença entre a pessoa que apenas reage às situações e aquela que sabe onde ela quer chegar, escolhe o caminho que ela quer trilhar. E se isso faz algum sentido para você, deixa aqui nos comentários as suas impressões, me diga o que você entendeu e o que é para você essa possibilidade de ver as coisas por outro ângulo. Mas não o ângulo da injustiça, de olhar como o mundo é difícil, olha como o mundo é ruim para mim. Mas o ângulo de que apesar de todas as dificuldades do mundo, das injustiças do mundo, como eu posso buscar aquilo que eu posso controlar e aprender a usar isso ao meu favor. Esse é o nosso primeiro vídeo e a partir de agora eu quero começar uma série de postagens para discutir desde o que é comportamento até como a gente pode implementar algumas dicas para melhorar o nosso autoconhecimento e o nosso autocontrole. Eu espero que esse conteúdo possa ajudar você, primeiro a olhar para onde você deseja chegar, porque quem não sabe onde quer chegar, tanto faz o caminho que segue. Depois você vai aprender a escolher o seu caminho e aprender a trilhá-lo com menos sofrimento, apesar de todas as dificuldades. Agradeço sua atenção e a gente se vê em breve. Até logo!